Bom, pessoal, esse é o último vídeo, último áudio do ano. Eu vou fazer ele aberto, porque no Natal não distribuí o áudio para o pessoal. E é um balanço, né? Eu vou fazer Estive aqui refletindo, vou fazer um upgrade aqui na escola. Todo final de mês eu vou fazer um texto em que eu vou refletir sobre os livros que foram lidos, refletir sobre os conceitos que foram criados no glossário. Eu reorganizei tudo isso. Aproveitei esse período para dar uma grande reorganização aqui. E os livros que foram lidos e os grandes insights, as novidades que foram assim que eu considero destaques do mês. Aí eu vou publicar isso com frequência, né? Já botei isso na agenda. E aí no final do ano vai ficar fácil a gente fazer uma análise dos upgrades que a gente teve na escola. O que eu fiz agora? Eu tenho um glossário, vou mandar para vocês o glossário e vou mandar para vocês também os livros todos, a bibliografia bimodal. Então ali vou mandar tanto para o grupo fechado quanto para o grupo aberto. E aí vocês vão ter ali o glossário e a bibliografia que a gente sugere para vocês poderem acessar, divididas ali, organizadas direitinho, estava tudo junto, glossário. Quer dizer, é aquela coisa. Qual foi o grande ganho que eu tive aqui? Um dos grandes ganhos aí, em termos de metodologia, foi o seguinte: eu estabeleci que segunda, terça e quarta era o dia de trabalho, produzir artigo. E na quinta e sexta foi aquele negócio assim, não, vamos dar um tempo, vamos deixar o eu criativo descansando, porque ele é meio Tim Maia. Ele gosta de ficar ali reclamando do som, então vamos deixar ele quieto. Só que existe uma outra pessoa, que é o eu organizativo. A mente secundária ela é dividida em duas. Uma que produz a brincadeira, né, e a outra que organiza, que também tem que ser criativa. É a ideia da rotina criativa. Então, o que acontece? Quando eu liberei a mente secundária, tudo isso de segunda a sexta está na mente secundária. E na quinta e sexta eu comecei a deixar que ela trabalhasse em coisas que normalmente eu não faço, porque não dá tempo para fazer de segunda a quarta. Aí comecei a mexer, né, no marketing da escola, comecei a mexer, por exemplo, agora eu dei uma revisada em todo o blog, né? O blog está completando 17 anos, eu mudo a frase do blog, reestruturei todo o menu lateral, entrei em todas as páginas que estão ali, dei uma reorganizada, diminuí o número de páginas, botei os serviços todos que a gente está oferecendo, que a gente vai oferecer, né? Então esse lado, eu não me estresso com isso. E eu estava sentindo um certo tédio, porque eu me dediquei muito a exames, à área de saúde, e depois que eu parei de resolver esses problemas, me deu um certo tédio. Cara, o que eu faço? Ficar jogando xadrez e ficar lendo só não servia. Então eu estou colocando, e isso me deu um equilíbrio bacana e está melhorando muito a qualidade da escola, porque eu estou fazendo as reflexões. Uma das coisas aí que estão bacanas, e eu acho que isso vai ser em 2025, vai ser aí um salto quântico da Bimodais, é o aprofundamento do uso dos GPTs. Eu estou realmente agora me dedicando a isso. Então, basicamente, vamos pegar um exemplo para vocês, né? Tem uma coisa bacana que eu comecei a fazer, que vai sair um livro, que vai se chamar No Algoritmo dos Versos. O que é isso, né? Pô, eu criei um projeto, você aí no ChatGPT Plus, você pode criar um projeto. Aí eu fui lá no prompt, estou aprendendo isso e está ficando cada vez melhor. Eu digo, olha, esse projeto poesia é para a gente fazer poesia. Eu vou colocar uma palavra e você faz um poema. Aí eu boto uma palavra e aí eu boto lá chuva de vento. Aí botei lá uma palavra, chuva de vento. Aí ele fez lá. Aí o que é interessante? Eu pego o poema dele e publico? Não. Eu pego aquele poema para ele me inspirar. É como se fosse, no caso aí do uso do GPT para fazer um livro de poesia, é como se fosse assim, eu vou para uma oficina de poesia, eu já fui para várias, né? E aí você tem um coordenador que diz assim,
gente, vamos fazer um poema aqui hoje sobre saudade. Aí todo mundo vai lá e tal, escreve um poema sobre saudade, ou a pessoa já chega, né? Isso também valeu assim para os grupos de poesia que não tinham coordenadores, que eu já frequentei também. Você chegava, você lia um poema, todo mundo escutava e as pessoas comentavam, cara, eu gostei, mas eu faria uma mudança aqui e ali, e a pessoa anotava e ficava a critério dela mudar ou não. Então, a ideia de que você cria, de que você sozinho, um poeta sozinho, cria suas poesias, isso para mim não estava. Realmente, depois que eu não participava das oficinas, porque a oficina tem um coordenador, e depois da oficina, né, Suzana Vargas tinha lá, ela era coordenadora, a Rita Moutinho também, fui do grupo dela, e depois a gente criou um grupo independente, a gente lia os poemas. Quer dizer, então, isso não é novidade. O que eu tenho é uma pessoa que está ali o tempo todo disponível, não preciso ir para um grupo. Aí eu vou lá e digo assim, chuva de vento, aí vai lá e trabalha em cima da chuva de vento, aí ele vai lá falando, aí eu pego lá uma inspiração que ele coloca e coloco. E isso aí foi bem interessante, porque quando eu coloco o primeiro verso, eu mudo o primeiro verso e aí boto três frases, aí eu deixo, aí ele entende que aquelas 3 frases já estão consolidadas, e aí ele vai colocando embaixo. Às vezes, muito raramente, ele faz uma sugestão em cima. Aí eu vou brincando, e aí vou trabalhando, vou me inspirando, vou modificando, até que eu acho que o projeto está pronto, que a poesia está pronta, aí peço para ele fazer uma avaliação do processo crítico, que é mais ou menos se repete. Uma outra coisa que eu fiz também, nesse livro de poesia, foi que eu subi todos os meus livros de poesia para o ChatGPT. E nesse projeto Poesia. E eu coloquei no prompt dizendo, quando você for fazer um poema, né, se inspire nos poemas que eu já fiz, nos livros de poesia que eu já tive. Aí ele foi lá e colocou. Então, isso está sendo interessante e isso está me dando possibilidade de sacar. E aí eu comecei a fazer isso também com os artigos. Em vez de eu começar a escrever direto, como eu fazia no Google Docs, nessa 12ª imersão, até a 12ª imersão, eu começo a escrever já no ChatGPT e eu chamei. Tem o ChatGPT, que é o mais avançado de todos, né, o 01 ou O1, e aí eu escrevo ali. E aí eu vou dizendo, olha, estou pensando isso, estou pensando aquilo, ou eu posso chegar e dizer, cara, eu subi todos os os textos que eu produzi em 2014, né, para um outro projeto que eu chamei de Bimodais 2014. Eu posso dizer, cara, dentro aí dos PDFs, me sugere um artigo. Aí ele pode sugerir um artigo. Aí eu começo a desenvolver aquele artigo a partir dele. Ou eu posso começar do zero e dizer, olha, eu estou querendo escrever tal artigo assim, assim. Aí eu vou escrevendo ali, ele vai me provocando. Sabe como é que eu acho que eu estou chamando esses GPTs? Né? Eu não gosto de chamar de inteligência artificial porque aí fica a bagunça, como a gente já discutiu aqui várias vezes. Eu estou chamando esses GPTs de grilo falante. É aquela história do Pinóquio. Né? É um grilo falante que está no teu ombro dizendo, cara, como a gente já tinha no corretor ortográfico. No corretor ortográfico já tinha isso. Tu escrevia lá, ó, ele mudou a palavra automaticamente, ou ele diz, olha, isso aqui tem crase. Ele ia fazendo isso, só que agora a coisa se sofisticou. Mas não deixa de ser isso. Né? Então ele vai interagindo comigo e ele vai me permitindo ficar ainda mais esperto em relação ao meu trabalho. Uma outra coisa também que eu fiz, que foi um upgrade bacana, foi um upgrade legal, que foi as imagens. Eu criei o Bimodais Imagem. O que eu fazia? Eu dizia, eu tinha lá um arquivo, um doc, aí eu pegava, copiava e colava e dizia, eu quero uma imagem horizontalizada para este artigo que eu estou, para esse título de artigo. Aí eu peguei isso que eu estava escrevendo e botava todo dia, fui no prompt e coloquei, você aqui é um produtor de imagem. Eu vou botar um título e automaticamente você coloca a imagem. Eu não preciso escrever mais nada, ainda botei horizontalizada. Pronto, eu boto o título, ele já vem com a imagem, ele já sabe que é para fazer uma imagem. Economizei o tempo de ficar explicando para ele, porque já colocou. Também fiz um outro ChatGPT, aí criei ChatGPT de saúde, ChatGPT de culinária, ChatGPT, e aí eu fico perguntando, né, de investimento
e tal, subi todos, na área de saúde, eu subi todos os meus exames, né? E aí fiquei conversando com ele, sobre, por exemplo, sobre... Aí dentro desse chat GPT Saúde, eu criei vários blocos. Um é o nutricionista. Aí eu coloquei, cara, eu tô comendo assim no café da manhã, o que você sugere? Aí ele falou, cara, inverte, em vez de comer mamão todo dia, faz uma semana mamão, uma semana maçã, outra semana, ou então você divide, meio mamão e não sei quantas uvas, meio mamão, não sei o quê. E eu fui ali aperfeiçoando. Mesma coisa no investimento. Então, quando eu fiz ali, eu subo todos os PDFs e ele vai colocando essas questões. Então, para a produção do artigo, eu ainda botei o artigo inicial, que eu vou conversar com o GPS, o GPT mais sofisticado, o grilo falante mais sofisticado. E quando eu entro para finalizar o artigo, o que eu faço? Eu subo o artigo, eu vou trabalhando o artigo, o artigo está pronto. Aí eu subo para ele e digo, olha, agora vamos lá. Me coloca uma frase de um autor famoso, beleza? Aí ele coloca, seleciona 8 frases para divulgar o artigo do artigo que está produzido. Ele seleciona. Agora faz as hashtags para eu divulgar os artigos com hashtags. Aí ele faz as hashtags, né? Coloca, e aí eu subi os PDFs, me coloca 3 itens do glossário que aparecem no artigo para o pessoal saber. E indica 3 livros que estão na bibliografia bimodal para a gente complementar. E ele vai lá e faz isso. Então, cara, com isso, eu finalizo. E ainda mais pedi, e aí criei um outro projeto, que é o projeto áudio. Eu digo, olha, o artigo é esse aqui. Me faz um brief aí para me guiar nos áudios. E aí ele me apresenta um brief para eu poder ver tudo que está. Está ainda primário? Está primário. Está melhorando? Está melhorando. Qual é a perspectiva para 2025? A perspectiva é interessante. Por quê? Porque eu estou, além de tudo isso que eu já falei, eu estou criando um diagnóstico, que vai ser um trabalho que a gente vai fazer, né? A princípio são 4 mentorias e a pessoa preenche 4 formulários. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um projeto, na verdade são 4 projetos, em que eu peço para a pessoa, né? A pessoa, vamos supor, vai fazer um diagnóstico existencial comigo. Responde o primeiro formulário. O primeiro formulário é personalidades, o Big Five das personalidades bimodal. Aí ele vai preencher. Quando eu boto o número, só boto o número 5, 4, 3, 2, 1, que é a resposta da pessoa, de 0 a 1, como é que você vê sua personalidade? Você questiona muitos paradigmas, você é uma pessoa disciplinada, etc, etc. Aí ele responde. Aí eu já boto ele, nesse projeto eu boto 5, 4, 3, 2, 1. Ele já me dá a lista da situação da pessoa. E eu estou editando esses documentos. Leia o PDF tal e responda conforme eu estou falando. E com isso eu estou fazendo todos os formulários, cada um dos formulários que vai ser preenchido, eu vou ter os diagnósticos e eu vou aprimorar isso ao longo do 2025. Ou seja, a gente vai dar um upgrade para que a gente possa dizer, cara, a princípio você, com tais e tais e tais e tais perfis, com tais e tais e tais transtornos leves que você identifica, com tais e tais, tais sugestões de princípios, e com tais e tais metodologias, se você está usando ou não está, se aqueles princípios você está usando ou não está, eu digo que os teus desafios são esses. E a partir daí a gente vem para uma mentoria individual e vai conversar. E a gente vai debater, etc. E com cada pessoa que eu for conversando, eu vou melhorando o negócio. Depois a gente pode automatizar isso usando as APIs do ChatGPT, né? Que no momento que a pessoa preenche, não passa mais pelo Nepo. A pessoa já recebe aquilo automaticamente. Ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Aí já é, mas para fazer isso já tem que estar consolidado. Então isso aí é a brincadeira com o grilo falante, com os GPTs, e vai ser, 2025 promete bastante a melhoria nesse campo. Estou com a ideia também, eu vi ali que tem várias coisas que a gente pode desenvolver, e-books ou livros, entre aspas, né? Por exemplo, que é sobre a questão dos diálogos, como é que a gente tem dificuldade de dialogar. Aí tem 1000 coisas, 1000 ideias. Bom, então
Esse é o negócio. Tem uma outra coisa que eu quero destacar, que eu acho que é importantíssimo na escola, que é a questão da cienciologia. O que é importante? De maneira geral, as pessoas tentam entender o digital, mas as pessoas não tentam entender por que as pessoas não conseguem entender o digital. Qual é a raiz do problema? É como se todo mundo numa cidade começasse a pegar câncer e todo mundo começasse a se preocupar com a cura do câncer, mas não se preocupasse por que as pessoas estão pegando câncer. Então, a gente tem que ir na origem do problema. E qual é a origem do problema? Por que as pessoas não entendem o digital? As pessoas não entendem o digital porque a formação dos profissionais que trabalham na sociedade é uma formação baseada nas ciências que existem hoje. A gente precisa, primeiro, para dizer, vamos acabar com o câncer, primeira coisa que tem que fazer é revisar as ciências que são a base da formação das pessoas que estão olhando para o cenário a partir daquelas ciências que existem. E isso aí vem a ideia da cienciologia bimodais. Então, uma coisa fundamental, e aí eu conversando aqui com ele, né, e aí também já usando, a gente chamou isso aqui de arqueologia dos erros. A gente está dizendo que isso é uma arqueologia dos erros. A gente vai procurar, vai ser um arqueólogo para procurar os erros paradigmáticos que impedem as pessoas de entender o digital. Não é, eu estou dizendo para vocês, aqui é a civilização 2.0, aqui tem o Sapiens 2.0, é uma revolução de mídia recorrente. Tudo bem, mas como é que eu consigo deixar que as pessoas passem a olhar o digital de maneira equivocada? Eu tenho que refazer a formação. E aí, então, isso está dentro da cienciologia. Esse é o grande ganho da escola. Então, a gente precisa de uma ciência social 2.0, dentro da arqueologia dos erros. A gente diz, precisamos de uma ciência social 2.0, na ideia de que mudou a mídia, mudou a sociedade, e nós precisamos de uma nova formação em que a gente vai criar a existenciologia, no caso da inovação pessoal. E aí, a partir daí, a gente começa toda uma trajetória. Vamos pegar algumas frases que ele escolheu. A transição do Sapiens 1.0 para o 2.0 exige uma nova mentalidade alinhada aos desafios e às possibilidades da civilização 2.0. A colaboração com os GPTs abre horizontes criativos sem jamais substituir a autenticidade humana. A arqueologia dos erros bimodal revela como o passado ainda interfere em nossas escolhas no presente. A sistematização do aprendizado é a chave para transformar insights em estratégia eficazes. E a frase de abertura é a seguinte: estamos no limiar de uma nova era. Vamos lá, não é essa não. Estou aprendendo, hein? As pessoas não resistem às ideias, elas resistem a mudar sua maneira de pensar. John Maxwell. Vou repetir. As pessoas não resistem às ideias, elas resistem a mudar sua maneira de pensar. Bom, pessoal, fechando o ano aí, vocês receberam aí os áudios ao longo de todo o ano, e eu estou pedindo para vocês duas coisas, né? Três coisas, na verdade. Se você acha que a Bimodal está tendo um trabalho importante, você sempre cursa, você sempre tal, cara, a ideia é de fazer um Pix. Faz um Pix para a escola, ajuda para a gente poder continuar fazendo o que a gente está fazendo. Depois não tenho tempo, estou enrolado, faz um Pix. Segundo, já pensou de repente entrar para a escola? Quanto é que custa? Depois 750. Você vai receber áudios de segunda a sexta-feira, todos os dias, e vai ter acesso a tudo que a gente produzir. Eu digo que isso aqui é um MBA alto nível, porque não é aquele MBA que fica ali fechadinho, repetindo coisas que estão aí. Você vai ter mudanças, e as pessoas falam muito isso. A forma de pensar sobre tudo começa a mudar, porque a gente tem muita consistência, inclusive nessa forma de pensar. E a outra coisa que eu falo assim, depois eu não tenho tempo, tal, papá. Então estou te convidando para fazer parte do projeto Desafios do Sapiens 2.0. O que significa isso? São 4 formulários que você preenche, o preço é R$ 1.000, 4 mentorias, e você então responde um formulário, faz a mentoria comigo, responde um formulário, faz a mentoria comigo, responde um formulário, faz a mentoria. Aí você vai ter
uma visão clara dos desafios que você tem a partir do teu perfil. É um projeto que a gente está desenvolvendo, melhorando. Se você, depois desses 4 encontros, quiser fazer uma mentoria regular, beleza. Se não, você tem um grande diagnóstico que vai ter aí o apoio, né, do Nepô e do meu amigo Grilo Falante, ChatGPT, que a gente está trabalhando junto para melhorar tudo isso. É isso aí, galera. O que vocês dizem? Bom, último áudio do ano, convidar vocês para participar da escola. Estamos entrando na 13ª imersão, R$ 750, áudios todos os dias, acesso a todo o material produzido, uma live semanal, e você vai dar um upgrade na maneira que você está olhando o cenário e agora profundamente entrando na existenciologia bimodal, que é o desenvolvimento dos desafios para o Sapiens 2.0. Você não só pode melhorar a sua vida, como melhorar a vida das outras pessoas, né? Se você quiser entender, a gente agora está fazendo aí um projeto, os desafios do Sapiens 2.0, são 4 formulários, você preenche, faz uma mentoria comigo, o preço aí de início dessa brincadeira é R$1.000, você tem 4 mentorias comigo e a gente faz uma análise completa do teu perfil, da tua personalidade, dos transtornos leves que você tem, dos hábitos, né, dos princípios que você está usando e das metodologias que você está usando, e a gente dá uma revisada nisso tudo para ajudar você a dar um upgrade. A gente está lançando isso, é um projeto de 2025, e não pode estar sem tempo, está enrolado, esse e tal, eu chamo você para participar da escola contribuindo com Pix. Pix do valor que você quiser. E aí você, então, contribui com a escola, contribui com a pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, da ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação grupal, inovação pessoal. É um trabalho bastante sólido que a gente está fazendo e a gente quer o teu apoio. É isso. Desejo a vocês um feliz ano novo.